Pronto, pessoal, dando continuidade ao capítulo 6, né? Capítulo 6, dinâmica atmosférica. É. Vamos falar sobre o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico. A água ela está em constante movimentação, ela não para de se movimentar, certo? É um ciclo, não para. Então, às vezes a gente escuta assim, fulano, a água do mundo está acabando. Fulano, a água do mundo vai acabar. Não, a água do mundo não vai acabar e a água do mundo não está acabando, certo? Não vai, porque a água é um ciclo. É claro que o homem ele tem poder de contaminar todas as águas, né, que a gente tem disponível. A gente tem poder de fazer isso, né? E o ser humano é altamente destrutivo. Mas a água ela não acaba, porque a água é um ciclo. Como é que acontece esse ciclo, professora? De forma bem resumida, bem simples. Então, olhando para a imagem aqui, ó, durante o dia, a radiação solar incide sobre a superfície, né? Então, ela incide sobre todos os corpos hídricos. Esses corpos hídricos, eles evaporam, né? E aí a água vai passar de estado físico, ela passa de líquido para gasoso. Então, essa água ela vai começar a subir na atmosfera. Ela vai começar a atingir altitudes mais altas. Além dos animais também evaporarem, enfim, né? As plantas também evaporam, fazem a evapotranspiração, elas também transpiram. Essa água ela vai ascender na atmosfera, beleza. Ela passou para o estado gasoso. Quando ela chegar em altitudes mais elevadas, ela vai condensar. Por quê? Porque essa água, ela, em estado de vapor, ela vai encontrar um ar mais frio. Quanto mais alto, né? A gente sabe na troposfera, mais frio, menor é a temperatura. Ok. Então, essa água, quando ela ascender na atmosfera, ela vai encontrar um ar mais frio e vai condensar, formando as nuvens. Uma nuvem, ela é nada mais, nada menos do que gotículas de água suspensas no ar. Suspensas no ar. Professora, por que a nuvem não cai sobre a gente? Já que tem nuvem agora aqui sobre Caicó, porque ela não está caindo, já que ela é nada mais, nada menos do que gotícula de água. Porque muitas vezes essa nuvem ela não está pesada o suficiente, certo? Não tem umidade suficiente relativa do ar para fazer com que essas gotículas de água elas caiam sob forma de precipitação, certo? Sobre precipitação. Precipitação pode ser chuva, neve, granizo, geada, enfim, certo? Então, como é que acontece o ciclo? Evaporação diária, condensação, formação de nuvens. Quando essas nuvens, elas tanto são compostas por gotículas de água em estado líquido, quanto a gente também vai encontrar alguns cristais de gelo nas nuvens. Quando a umidade relativa do ar ela aumenta e as gotículas começam a se agrupar cada vez mais, se tornam pesadas e aí vai acontecer a precipitação, né? A precipitação aqui, ó, no esquema. A precipitação, geralmente, ela pode vir em forma de chuva. Então, o tipo de precipitação é chuva, certo? Chuva, neve, granizo. A gente vai ver que as neves, né? A precipitação em forma de neve é quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius. Aí chove neve. E quando está geralmente acima de 0 graus Celsius, pode ser que ocorra uma precipitação em forma de chuva. Beleza. Vamos ver já a questão do granizo também, que ocorre geralmente em áreas tropicais. Mas aí ocorreu a precipitação, ok. Quando ocorre a precipitação, a água vai para onde? Ela tem dois caminhos. A água tem dois caminhos. Ela tanto pode infiltrar, né, no processo de infiltração. Geralmente ela infiltra mais em áreas onde tem a presença da vegetação, né, que promove essa questão da infiltração, colabora. Então ela infiltra, ou a água também pode escorrer, né, escorrer. Ana Beatriz, a senhora está mostrando alguma imagem? Tô. É mentira que vocês não estão vendo. Não estamos vendo, não. Pelo menos eu não tô Pode ser, vendo. dizer agora. E eu perguntei, vocês estão vendo? Ah, meu Deus. Eu tô vendo. Agora sim eu botei. Eu também tô vendo. Eu tava falando e pensando que você já tava vendo isso aqui. O ruim do Zoom é só isso, né? Porque se fosse no Meet, tudo que eu fizesse vocês estavam vendo, mas enfim. Então, olha, durante o dia a radiação solar, ela provoca o processo de evaporação, que tanto pode ocorrer com as plantas, né, com os vegetais, quanto com os animais, quanto com todos os corpos hídricos, eles evaporam. Essa água passa de estado líquido para gasoso, sobe na atmosfera, encontra um ar mais frio, condensa, forma as nuvens, que são gotículas de água. E também ali alguns cristais de gelo. Quando a umidade relativa do ar aumenta, essas gotículas começam a se agrupar e elas podem cair em forma de precipitação por causa da ação da gravidade, da força da gravidade, faz com que caia. Ok. Quando ocorre a precipitação, seja uma chuva, seja uma neve ou granizo, o que é que vai acontecer? A água tem dois caminhos. Ou ela escorre, né? Escorre para dentro de rio, de lago, de laguna, do mar, enfim, ela pode chegar até o oceano. Ou ela também pode fazer com que
também ocorre o processo de infiltração. Quando chove, quando ocorre a precipitação, tanto pode infiltrar a água, quanto pode escorrer a água. Na verdade, ocorrem os dois processos, né? Só que pode ser que em determinado local infiltre mais ou infiltre menos. Pode ser que em tal local não tenha tanta presença da vegetação, aí escorre mais a água. Entendeu? Mas ocorre os dois processos. Tanto infiltra, quanto ela pode escorrer. Professor, e agora? O que acontece com o ciclo? Recomeça, né? Vai de novo. Evaporação, condensação, precipitação. É claro que em alguns locais, tipo Caicó, que o nosso clima, ele é o clima semiárido, ele não é um clima com grande pluviosidade. O ciclo está ocorrendo, professor, o ciclo da água aqui? Sim, tá. Sendo que na nossa região, como o clima é semiárido, o nosso clima ele tem a tendência de evaporar mais do que precipitar. Então, aqui evapora mais água do que precipita, ou seja, do que chove, certo? Isso é uma coisa ruim para a gente, né? A gente depende da água para sobrevivência. Mas, enfim, mostrei o ciclo, a água está em constante movimentação, o ciclo não acaba, a água do mundo não vai acabar. Papai me dizia que a água do mundo ia acabar, não vai. Mas é claro que o homem ele tem esse poder aí altamente destrutivo, né? E a gente sabe. Mas a água é um ciclo. Ok, falei do ciclo. Agora vamos para os tipos de chuva. A gente já viu que chuva é um tipo de precipitação, ok? Oi, Maria Clara, quer falar? Só para dizer que eu não entrei antes por causa que tava dando um bug aqui, eu só consegui agora. Tá, eu tinha feito a chamada e você não tinha falado. Percebi que alguma coisa estava acontecendo errado. Pronto. E eu falei que dizer o que era o granizo, né? Ó. A precipitação em forma de neve é porque a temperatura está abaixo de 0 graus. Quando está acima de 0 graus é uma chuva. E o granizo, o que é a chuva de granizo? Que é muito comum em áreas tropicais. Ou seja, no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. É muito comum ocorrer chuva de granizo. Inclusive já aconteceu aqui em Caicó. A chuva de granizo, ó, são gotas, a precipitação em forma de granizo. São gotas de água congeladas ou grânulos de neve envolvidos por uma camada fina de gelo. Chuva, já falei. Ok? Vamos para tipos de chuva. O livro aborda 3 tipos de chuva. As chuvas frontais, que ela ocorre através do encontro de duas massas de ar, uma massa de ar quente, o encontro de uma massa de ar, o choque, né, das duas, né? O encontro de uma massa de ar quente com a massa de ar fria vai formar ali um tipo de chuva chamado chuva frontal. Aí, chuva convectiva. A chuva convectiva, ela se forma através de um movimento ascendente do ar, né? Do ar mais quente e mais úmido. Ele sobe na atmosfera, condensa, se resfria por causa que ele encontra um ar mais frio em camadas mais elevadas da atmosfera, condensa, forma ali as nuvens, e aí como essa chuva convectiva, ela ocorre em áreas onde está bem úmida, né? Onde a umidade está elevada, então vai ocorrer a condensação e as gotículas de água elas vão começar a se agrupar, vai pesar e vai cair sob forma de chuva. Precipitação em forma de chuva. Ok, chuva convectiva se forma pelo movimento ascendente do ar, certo? O ar quente, o ar úmido, ele tende a subir. Esse ar quente e úmido encontra com o ar mais frio e aí condensa. Espero que tenha entendido isso. E o outro tipo de chuva é a chuva orográfica. Eu botei aqui um esquemazinho para mostrar a chuva orográfica. Chuva orográfica também é chamada de chuva de relevo. Ocorre em áreas mais elevadas, né? Onde a gente vai encontrar relevos mais elevados, tipo uma serra, em áreas de planaltos, talvez, ou elevado, tiver certa altimetria. O que é que acontece? Vai se formar chuva na área de barlavento, na área que o vento está vindo do oceano em direção a esse local aqui, certo? Aí ele encontra esse relevo. Esse relevo, ele barra os ventos. Ele barra os ventos úmidos que estão vindo do mar em direção a áreas mais para dentro do continente. O relevo, ele tem essa função, que é até um pouco negativa para essas áreas aqui que estão mais interioranas, né? No caso, eu poderia colocar aqui um outro exemplo para vocês. Eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado o Planalto da Borborema, né? Que pega aqui a região Nordeste. A nossa região semiárida, ela é semiárida não só por causa das condições climáticas em si. O relevo também contribui. A gente vai ver isso também. Porque o Planalto da Borborema, ele meio que barra os ventos que deveriam vir, né, do nosso litoral para aqui, para dentro do sertão. Ele barra os ventos, provocando chuva, né, na área de barlavento, na área que ele está barrando o vento.
E na área de solta-vento, que no caso é aqui, nas depressões, onde a gente está situado, são áreas mais secas, são áreas que não tem muita chuva. Por quê? Porque o Planalto da Borborema, ele barra os ventos carregados de umidade que deveriam vir para a nossa região, carregando chuva, trazendo chuva. Certo? Então, chuva orográfica é a mesma coisa que dizer que é uma chuva de relevo. E ela é formada por causa do próprio relevo, né? O relevo, ele barra os ventos carregados de umidade, vindo do litoral, de áreas mais úmidas, né? Ele barra esses ventos, provocando a formação de chuvas na área de barlavento, ó. Barlavento por quê? Porque essa área que ela tá barrando os ventos. O ar úmido, ele bate no relevo, né? Bate aqui no relevo. Aí ele sobe e condensa e precipita naquela área mesmo, que barrou os ventos. Aí na área contrária, né, no outro lado ali daquela serra ou daquele planalto, enfim, na área contrária, o que vai acontecer? Não vai receber esses ventos úmidos. Por quê? Porque foi barrado no outro lado, na área de barlavento. Na área de solta-vento seria o quê? A área que é mais seca, que geralmente não tem muita umidade. Por quê? Porque é a área que não recebe esses ventos aí, muito úmidos, porque são barrados pelo relevo. Ok? Então, a precipitação que ocorre na área de barlavento, está barrando o vento. Aí o ar, ele incide sobre o relevo e sobe, condensa e precipita. Pronto. Isso é uma das razões por aqui não chover tanto. Ok? Espero que tenha entendido. Aí aqui embaixo. Nas áreas equatoriais, as chuvas são praticamente diárias. As áreas equatoriais são as áreas mais chuvosas do globo, certo? É onde mais chove. A gente vai ver que o tipo de clima do Brasil que mais chove, que tem as maiores precipitações, é justamente o clima equatorial úmido, que engloba aquela parte norte do Brasil, certo? É o clima mais chuvoso do Brasil, porque essas regiões tropicais são geralmente muito úmidas, então chove bastante. As chuvas chove na região norte do Brasil praticamente todo dia. Se você for passar algumas férias, visitar, turistar, enfim, naquela região norte do Brasil, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, enfim, onde você for, no Acre, onde você for, você vai ver que lá é muito constante a geração de chuvas. Tanto pela questão climática, ali também tem um outro fator, né, que é a questão da vegetação, que também contribui muito para a geração de formação ali de chuvas. Eu já falei para vocês de rios voadores. Rios voadores, já falei de rios voadores. Não estou recordando. Não, acho que não falei ainda não. Na região da Amazônia, existe a formação de rios voadores, que são tipo massas de ar muito úmidas, por causa da constante evapotranspiração das plantas, né? Cerca de 50% da umidade da Amazônia provém da própria vegetação, e até mais, muitas vezes. Né? A vegetação, ela transpira muito, então, grande parte das massas de ar úmidas, da umidade da região, provém da própria vegetação. Sem contar que aquela região norte também recebe muitos ventos úmidos vindos do nosso litoral atlântico, certo? Do Atlântico para lá. Então, quando junta essas massas de ar do Atlântico úmidas com a própria umidade da vegetação, né, da área equatorial e tudo mais, faz com que aquela área seja muito chuvosa, a área mais chuvosa do Brasil. E chove praticamente todos os dias, no clima equatorial úmido. Na Ásia, por exemplo, Ásia monsônica quer dizer o quê? Alguém explicou isso ontem. Monções são ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. E eles ficam mudando, né? Por exemplo... Foi Nicole que explicou, não foi? Pronto. Na Ásia, nessa região aí tropical, né? Próxima ao Equador, é muito comum ocorrer os ventos monçônicos. E esses ventos, no verão, eles levam muita chuva para a Ásia. Então, um dos locais mais chuvosos do mundo no período do verão é a Ásia de monções. A parte da Ásia, do continente asiático, que recebe aí esses ventos monçônicos. Por quê? Porque os ventos, eles tendem a circular de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. É sempre assim. Eles saem de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Aí, nesse período do verão na Ásia, o que é que acontece? As monções, que são esses ventos que mudam de direção, elas vão sair do Oceano Índico em direção ao continente, levando muita chuva, certo? O verão é muito chuvoso, porque o oceano ele vai estar com uma pressão maior, as áreas mais distantes, né, do lugar vai estar com uma pressão maior e vai levar a chuva ali, ventos mais úmidos para dentro do continente. No inverno, das áreas que sofrem esses ventos de monções, é o contrário. No inverno é seco. Por quê? Porque os ventos eles vão sair, a área de alta pressão vai ser agora o continente. E os ventos saem de alta pressão para baixa pressão. Então, no período do inverno, nessas áreas aí de clima monçônico, de áreas que sofrem as monções, os ventos eles vão mudar de direção. No inverno, eles vão sair do continente
deixando o continente mais seco para o oceano, rumo ao oceano, certo? Levando a umidade para o oceano. Belezinha? Aqui é uma questão simulada sobre isso. As áreas de menores índices pluviométricos, ou seja, de menor quantidade de chuva, são as regiões interioranas dos continentes, as zonas polares e os desertos, é onde a gente vai encontrar menor porcentagem, quantidade de chuva, volume hídrico de chuva, certo? Ou seja, Caicó se localiza numa zona interiorana, né? Caicó sofre um fator climático, a interferência de um fator climático chamado continentalidade. Vamos falar dele já já. Maritimidade e continentalidade. Continentalidade são áreas que estão dentro do continente, né? Áreas mais interioranas, ok? São áreas que tendem a ter uma amplitude térmica mais elevada e tendem a ser mais secas. Já as áreas que sofrem maritimidade, tipo Natal, são áreas ali que estão próximas ao litoral, são áreas onde a amplitude térmica diária, vou falar já já o que é isso, não é tão elevada, quase não tem diferença de máxima e mínima temperatura durante o dia, e tendem a ser mais úmidas e a chover mais. Ok? Áreas polares também não chovem muito. Por que, professora, a área polar não chove muito? Inclusive, o maior deserto do mundo é... Alguém sabe? O maior deserto do mundo? É o do... Eu já vi você dizendo isso. É o lá do polo lá, do polo... É a Antártida. Antártida. O maior deserto do mundo é a Antártida. E aqui tá dizendo, ó, um dos locais que menos chovem no mundo são as zonas polares. Aí você faz, oxi, professora, por quê? Por que as zonas polares são áreas que chovem pouco, pouquíssimo? E o maior deserto do mundo tá localizado, é um deserto frio, é a Antártida. O que é necessário para que o ciclo da água funcione bem bacaninha? O que é que faz com que a água evapore? Né? A radiação solar? A luz do sol, a radiação solar, a insolação. E quanto mais a gente, por causa do formato geóide da Terra, né, Maria Clara estava falando isso, por causa do formato geóide do nosso planetinha, ele é achatado nos polos, ligeiramente esférico em sua lateral, faz com que a radiação solar chegue de forma muito inclinada naquela porção, nessas regiões polares. Então, é tipo, o índice de evaporação é um índice de evaporação bem pequeno, é baixo, né, o que é essencial para se formar nuvens, com muita chuva, que carrega muita chuva. Evaporação intensa, né? Então, essas áreas, por serem muito frias, não evapora muita água. Então, não condensa muito, não precipita muito. E as áreas desérticas, vocês já sabem que também são áreas que não chovem muito, né? Não precisa nem falar disso. O clima é um condicionante para isso. O clima é muito seco, ou seja, a umidade é baixíssima. E a temperatura, geralmente, se for deserto quente, é elevada. Mas o que caracteriza um deserto é essa quantidade de precipitação ser muito baixa. Por quê? Porque é seco. Seco. Seja em áreas quentes, seja em áreas frias. Desertos têm climas áridos, secos. Tipo de chuva, meu Deus, eu tava aqui. Oh, my God. Mas não tá mostrando a questão de barlavento e solta-vento. Por exemplo, chuva orográfica, né, que é a chuva de relevo. A área de barlavento é a área que está recebendo e barrando os ventos. É a área de barlavento, ó. O vento veio, barrou aqui. Aí, ó, ele sobe na atmosfera, condensa e precipita ali, na área de barlavento. Já essa área aqui interiorana, ó, mais para dentro, falando errado, mas enfim, do continente, observe que ela é uma parte mais seca, justamente pelo fato que o relevo está barrando esses ventos, ó, de passar para essas outras áreas, e carregar a chuva. Belezinha? Representação didática. Fatores que influem no clima. Vamos lá. Primeiro, vocês têm que saber o que é a diferença de tempo e clima. Pelo amor de Deus, não erre mais nunca. Não me passe vergonha. Maria Clara postou no dia 31 de fevereiro. Ixi, não tem fevereiro, nem 31 de fevereiro, não. Dia 31 de janeiro. Maria Clara colocou assim. Oh, meu Deus do céu. No dia 31 de janeiro, Maria Clara colocou no Instagram. Gente, hoje tá um clima muito agradável para ler um livro. Eita, ela não tá na aula, eita gota, ela tá entrando agora. E eu tô usando o nome dela. Maria Clara postou, dia 31 de janeiro, que o clima tava muito agradável para ler um livro, para passear, enfim. Maria Clara disse que o clima tava muito agradável. O que é que tá agradável? É o clima ou o tempo? Quando muda, assim... O tempo muda, pode mudar a qualquer hora. Já o clima muda
Como assim até essa era desse, de 30 e poucos anos? Uma média de 30 anos para a gente constatar que ele mudou. É como se, por exemplo, eu poderia dizer que o tempo ele é momentâneo, ele está mudando, ele é constante, ele muda. Já o clima ele é um dado mais permanente. Ele é um dado mais permanente, tipo assim, para você verificar se o clima mudou, eu tenho que analisar a mudança do tempo atmosférico de Caicó no decorrer de pelo menos 30 anos. Analisando todos os elementos climáticos, tipo chuva, a precipitação, né? Precipitação em forma de chuva. Tenho que analisar temperatura, de acordo com esses 30 anos, se mudou, se não. Pressão atmosférica, ventos, umidade relativa do ar. Eu tenho que analisar os elementos climáticos. Tenho que analisar também se algum fator climático está colaborando para que o clima de Caicó mude, sei lá, latitude, a continentalidade, ou maritimidade, se Caicó sofresse a maritimidade, enfim, eu tenho que analisar tudo. A mudança do tempo atmosférico, todos os elementos climáticos, todos os fatores climáticos que poderiam provocar aí, inclusive o ser humano, poderiam provocar uma mudança no nosso tipo de clima. Mas o clima, ele é praticamente um dado ali permanente, né? Para você constatar que ele mudou, demora um tempinho. Ok. Então, o tempo, ele sempre é um dado momentâneo, e ele muda de um local para o outro, ele varia de um local para o outro. O tempo, ele tanto muda de um local para o outro, quanto conforme as horas do dia. Por exemplo, o dia hoje ele poderia ter começado nublado, né? Você olha assim, vixe, que dia lindo, maravilhoso, vai chover hoje. Aí, 12 horas, meio-dia, começando a tarde, o que acontece? Abre lá aquele solzão, acabou as nuvens, você não olha mais, não vê mais nenhuma nuvem direito no céu. E aí, mudou o quê? Mudou o tempo. Mudou aí o tempo no decorrer de algumas horas. De poucas horas mudou aí a nossa configuração da atmosfera. Porque o tempo é sempre o estado da atmosfera, que é essa camada fina de gases que envolve a Terra. Ele é sempre... e a gente sabe que os fenômenos climáticos, chuva, né, neve e tudo mais, ocorrem na troposfera, que é essa camada aí que está mais próxima da gente. Vai da superfície a mais ou menos 12 quilômetros de altitude. Todos os fenômenos atmosféricos que a gente conhece, eles acontecem aqui na troposfera. A gente já viu isso. Ok. Então, quando eu estou falando dessa mudança de tempo, eu estou falando dentro da troposfera, que é sempre o estado momentâneo que se encontra ali a nossa atmosfera, que muda de um local para o outro, de uma cidade para outra. Às vezes você fica assim, hoje, professora, por que choveu em tal bairro e não choveu em outro? Eu já tive de estar num local que choveu do lado de uma rua e não choveu do outro lado da rua. Isso pode acontecer? Pode. Porque a atmosfera, ela muda de um local para o outro, certo? Ela varia muito de um local para o outro. E conforme as horas também do dia, certo? De acordo com o local e de acordo com o horário. É sempre algo muito dinâmico, algo muito momentâneo. Então, toda vez que você vê que alguém postou em uma rede social que o clima está agradável, não é o clima, não é o clima. A pessoa se equivocou. É o tempo atmosférico, certo? Sempre. Tem muito erro na internet em relação a isso. Muita gente que confunde tempo e clima, certo? Agora sim, se eu tô falando, tô chegando ali pro meu crush, dizendo, ei, cara, o clima aqui tá legal entre nós dois, né? Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de clima na questão de estar quente, de ser quente, do clima ser quente ou do clima ser seco, ou do clima ser muito chuvoso ou não ser chuvoso. Não tô falando da característica do meu clima, eu tô falando ali, né, da minha relação com o crush e tal. Tá entendendo? Ok? Então, clima seria o quê? O comportamento ali da atmosfera, ou seja, seria o estudo da mudança do tempo atmosférico no decorrer de vários anos. E para a gente constatar que um clima mudou, a companhia que mede isso é a Normal Climatológica Internacional. Aí eles analisam que para um clima mudar tem que ser pelo menos ali 30 anos para a gente analisar isso, ok? Então, o clima seria esse conjunto dos tempos atmosféricos, né, da mudança do tempo atmosférico no decorrer de pelo menos 30 anos. Analisando isso aqui, ó. Olha que coisa linda que eu vou mostrar agora. Para a gente definir um clima, a gente tem que analisar duas coisas que são essenciais. Os elementos primários, que a gente vai de cara analisar eles, que eles definem mesmo o clima. E esses aqui, que são os elementos, né? Temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, ventos e pluviosidade. Já os fatores climáticos seriam tipo índices secundários, que eles podem interferir em um elemento climático que, por sua vez, pode ali constatar que tipo de clima é aquele. Por exemplo, professora, eu posso estar dentro de uma zona tropical.
que é a zona mais quente do globo, né? Entre o Trópico de Câncer, hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Eu posso estar dentro de uma zona tropical e, tipo, a variação de temperatura, ela ser mínima, a temperatura da minha cidade, ela ser baixa. Tipo assim, eu posso alocar num local onde até chegue a nevar no topo de alguma coisa. Isso pode ocorrer na zona tropical, que é a zona mais quente. Bianca falou isso ontem. Acho que foi Bianca. Pode, não pode? Pode, Eu posso porque estar dentro? embora a zona seja quente, não impede que ele tenha climas frios. Exatamente, boy. Por quê? Porque fatores climáticos, eles podem meio que interferir, né, nessa questão dos elementos aqui, que são definidores do clima. Ok? Aí aqui, quiser dar um print aí nessa parte, é interessante. Não tem no livro de vocês, não. Esse aqui é o livro da terceira série. Tá bem resumidozinho. No de vocês não tá, assim, bem resumido. Bacana. Deu um print aqui embaixo também, ó. Elementos climáticos, o que são os elementos climáticos e o que são os fatores climáticos. Também tá bem bacana. O livro de vocês não tá, assim, bem esquematizado como tá no livro da terceira série. Ok? Pronto, vamos lá. Aí a gente vai estudar agora um pouquinho sobre os fatores climáticos, certo? O que são esses fatores climáticos? São aqueles que agem de forma secundária, influenciando e alterando a dinâmica dos elementos atmosféricos, provocando a modificação do clima de um local e devem ser analisados em conjunto. São eles, esses que estão aqui em cima, né? A latitude, por exemplo, vamos lá. A gente já viu o que é latitude. Latitude é a distância em relação ao nível do... Eita, eu tô falando de altitude. Latitude seria a distância em relação à linha do Equador, não é isso? Latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, variando de 0 graus no Equador até 90 graus norte, de 0 graus no Equador até 90 graus ao sul, ao extremo do Polo Sul, beleza. Aí eu sempre digo assim, às vezes vocês podem encontrar uma questão que venha falando sobre latitude e traga o termo latitude baixa, latitude média ou latitude alta, elevada. Quando eu digo que um local está localizado, estou ótima, que um local está situado numa área de latitude baixa, quer dizer o quê? Latitude baixa está próximo de quê? A linha do Equador? Da linha do Equador, de 0. Perfeito, latitude baixa. Se um local está numa zona temperada, num local onde tem as 4 estações do ano bem definidas, ali entre um trópico, seja de Câncer ou Capricórnio, e o círculo polar, está na zona temperada. Latitude seria o quê? Baixa, média ou alta? Média? Média, né? Em torno ali de 45 graus, média. E latitude alta, elevada, seria o quê? Latitudes locais onde se situam nos polos. Latitude alta, porque está próximo de 90 graus, o máximo de latitude, certo? Em relação à linha do Equador. Beleza. Professora, a latitude ela é um fator climático, ela pode decidir, né, a questão de algum elemento climático? Pode. Tipo, latitude baixa, próximo ao Equador. Geralmente, as temperaturas são mais elevadas ou mais baixas? Elevadas. Mais elevadas. Latitude alta. Latitude alta, próximo aos polos. Geralmente a temperatura é mais baixa. Tá vendo? Que a latitude ela pode sim ser um fator decisivo para a questão de algum elemento climático, ela pode interferir ali em algum elemento climático. É claro que tipo, ela sozinha não faz o todo. Ela sozinha não, tem que analisar outras coisas. Por exemplo, você pode estar numa área de latitude baixa, próximo ali ao Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, mas vamos para o segundo fator, altitude, que é a distância em relação ao nível do mar. Você pode estar dentro de uma zona que recebe muita insolação, né, que deveria ser muito quente, mas onde não seja tão quente, a temperatura seja até baixa ou mediana, em razão da altitude. Por quê? Porque a altitude ela também é um fator climático. Ela interfere em elementos que são climáticos. Que vocês até falaram ontem, no grupo que apresentou ontem o seminário, falou disso. Quanto mais elevado é o relevo, quanto mais alto é o relevo, né, a distância em relação ao nível do mar, a altitude, a temperatura ela é mais baixa. E sem contar que a pressão atmosférica ela também é mais baixa, porque o ar ele fica mais rarefeito, com a menor presença de oxigênio, né? Enfim, então, tanto a temperatura influi na temperatura, quanto influi também na questão da pressão atmosférica, na umidade, nos ventos.
Relevo. O relevo é essa questão, né, da altitude aí. Eu poderia conectar o relevo com a altitude, na verdade, né? O relevo também é um dos fatores climáticos, porque ele também interfere em elementos climáticos. Eu já falei, né, que é a questão da altitude. Aí, continentalidade e maritimidade, que é isso aí. São dois fatores também climáticos. Caicó sofre a ação da continentalidade. Caicó é uma cidade localizada no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Norte, certo? Que está localizado também, obviamente, no interior do Brasil. Toda cidade que tiver localizada, que não for litoral, é interior. Tudo que não for litoral é interior, certo? Então, Caicó sofre a continentalidade. E o que é isso, professor? O que é isso, continentalidade? Quer dizer o seguinte, locais que estão afastados do mar, do oceano, são locais que tendem a ser mais secos, certo? Que a umidade relativa do ar tende a ser mais baixa. E sem contar que, tipo, são locais onde a amplitude térmica, a diferença entre a máxima temperatura de um dia e a mínima temperatura de um dia quer dizer amplitude térmica. Amplitude térmica pode ser diária, hoje, um dia só, amplitude térmica. Estou falando diária, né? Mas existe amplitude térmica diária, mensal, bimestral, anual, enfim, o que você quiser analisar. Mas aqui eu estou falando da questão diária. Locais que sofrem a continentalidade, tipo Caicó, a amplitude térmica é mais elevada do que locais que sofrem a maritimidade. Vou explicar, tem uma razão lógica para isso. As nossas rochas, elas, como aqui a gente tem a presença maior de rocha, né? As rochas, elas aquecem mais rápido, o solo também, né? Aquece mais rápido e resfria mais rápido. Isso tem a ver com o calor específico do corpo, né? Do material. Enquanto a água tipo Natal, alguém explicou isso ontem, acho que foi Luísa. A água, por exemplo, eu vou comparar Natal com Caicó. Natal sofre a maritimidade. A amplitude térmica diária lá, tipo a máxima temperatura do dia e a mínima temperatura do dia, é bem baixa a diferença. Justamente pelo fato de que a água do mar interfere na temperatura do local, da cidade. Como? A água, ela demora a esquentar durante o dia, então por isso que a gente tem uma temperatura muito alta, e ela demora a resfriar durante a noite. É por isso que a gente também não vai ter uma temperatura muito baixa. Não vai ter essa grande amplitude térmica. Geralmente, Caicó é assim. Durante o dia, a máxima pode dar 30... Exemplo. Estou dando um exemplo. A máxima pode dar 38 graus e a mínima pode cair para 26. Então, tem uma diferença de quantos graus durante um dia? Máxima 38 e mínima 26. Uns 12 graus. 12 graus, né? Diga aí, 12 graus, a diferença entre um dia só de temperatura. Então, imagine, locais que são interioranos, né, locais distantes do mar, sofrem a continentalidade. A amplitude térmica, ela é mais elevada, a diferença de máxima e mínima temperatura, porque as rochas e o solo aquecem rápido, então a temperatura aumenta muito durante o dia, mas eles também resfriam rápido. Então, a temperatura cai à noite, durante a noite. Então, vou ter aí uma amplitude térmica elevada ou até mediana. Já nas áreas que são próximas ao mar, né, que estão ali próximos ao oceano, elas sofrem a maritimidade, são mais úmidas e tendem a ter uma amplitude térmica mais baixa, justamente pelo fato de que a água ela é um fator ali decisivo para a temperatura do local. Ela demora a esquentar durante o dia, por isso que a temperatura não sobe muito, e ela demora a resfriar durante a noite, por isso que não vai ter uma grande diferença de máxima e mínima temperatura durante um dia, né? Em Natal, por exemplo. Até quando, eu não sei se vocês sentem isso, quando eu estou em Natal, que eu estou ao ar livre, né? Eu não sinto que o calor é tão forte, é tão intenso quanto Caicó, né? Isso é mais um fator dessa questão da maritimidade. A gente não nota também essa variação drástica de temperatura que tem aqui. É muito diferente. É muito diferente. Né? É mais tipo, quando a gente foi lá para Recife, a gente ficou na área que era um círculo bem grandão, só tava no meio da nossa cara. Só que não parecia quente. Mas tipo, você não tava sentia, né? não tava tão quente que nem andar no meio da rua aqui em Caicó. A umidade Dá conta mais muito, a maritimidade conta muito nesse quesito da nossa sensação. Aqui não. Aqui é seco, né? Lá é mais úmido. E também a gente tava do lado do mar, basicamente. Então a gente tava ventando muito também. Pois é, exatamente. Também muda a questão dos ventos, né? Que são mais intensos. Mais uma vez, a gente está vendo que essa questão, né, dos fatores interferindo em um elemento, ou mais de um elemento. Aí, correntes marítimas, vamos ver já já.
massas de ar e urbanização. Vou deixar correntes marítimas e massas de ar para amanhã. Eu vou falar de urbanização bem rápido. Ana Beatriz tem 1 minuto. É por isso que eu estava dizendo bem rápido. Vou falar de tá. correntes e massas de ar amanhã. Sim, aí a urbanização. Uma maior quantidade de pessoas nas zonas urbanas pode provocar alteração em algum elemento. Tipo assim, áreas que são muito povoadas. A temperatura dali daquele local pode aumentar. A retirada da vegetação pode danificar o ciclo hidrológico? Pode. Pode, né? Já ouviram falar em ilha de calor? Ilha de